Muito boa noite, amigos. Estamos aqui para o culto do Evangelho no Lar número 91. Que maravilha. Boa noite, pessoal. Eu acabei de ver o Galo. O Galo primeiro a entrar em Galo. E aí, querido? A Rô. Acabei de ver a Rô ali. Oi, Rô. Boa noite, gente. Eu acho que eu teria que fazer um pouquinho assim com a tela, você não acha? Tá boa? Tá bom. E aí, gente, boa noite. A Cécia entrou? Entrou? Lana, boa noite. Cecília colocou som ok. Maravilha, Tá ótimo, gente. Cecília. Obrigado. Obrigado, querida. Então vamos gente, para a prece. Como o Geraldinho falou, nós estamos iniciando o culto de número 91. Agora a gente faz a prece, depois a gente entra propriamente no texto, então. Tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta hora. Sempre, Mestre, rogando as tuas bênçãos em nosso favor. E sempre, Jesus, implorando a tua presença aqui conosco. Mais uma vez, Senhor, antes de nós iniciarmos o nosso esforço aqui singelo, o nosso empreendimento de cultura, de intelectualidade, nós queremos pedir as tuas bênçãos, o teu apoio, o teu auxílio, para que as nossas consciências estejam abertas à compreensão dos teus postulados maravilhosos. Como nós sempre te dizemos, Jesus, todos nós aqui cremos que o Evangelho é o mapa do tesouro e que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que nenhum de nós, chegará ao Pai senão por teu intermédio. Então nós acreditamos, Jesus, portanto, que nos teus ensinamentos nós teremos tudo aquilo de que nós precisamos para redimir os nossos espíritos. Nós queremos mais uma vez também, Mestre, reunidos aqui em um único pensamento em teu nome, crendo no que o Senhor nos disse, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Crendo nisso, Jesus, nós pedimos aqui por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem, por aqueles que estão doentes, pelas mães que estão desesperadas por problemas com seus filhos, por todos aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, por todo espírito, Jesus, no universo que se sente sozinho, desamparado, desolado, em aflição. Por favor, Mestre, que a paz que provém do teu coração caia sobre eles e caia sobre todos nós que estamos aqui, trazendo a certeza de que tudo passa e de que só o teu nome santo é suficientemente forte para reinar por toda a eternidade. Nós nos lembramos aqui agora, Jesus, de quando o Senhor, naquela estrada, encontrou aquela viúva em Naim, que estava indo enterrar o seu único filho, tão sem esperança, tão desolada. E quando, Mestre, o Senhor apareceu, aquele cenário se modificou e o Senhor fez aquele menino se levantar e falar com a mãe dele. Essa é a nossa esperança em Ti, Jesus. Nós cremos, Mestre, que ao Teu lado, todos nós que estamos aqui orando, também podemos viver essas maravilhas, esses chamados milagres, esses momentos em que tudo muda e ao Teu lado nós podemos, todos nós, seguir mais felizes. Nós te amamos muito, Jesus, e mais uma vez nós queremos te dizer que toda a nossa esperança está depositada no teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré. E nós aqui, Mestre, com muito respeito, nos lembramos da promessa que o Senhor nos fez quando nos disse que tu és a luz do mundo e que nós, se andássemos ao teu lado, não conheceríamos o que é escuridão, o que é treva. Nós acreditamos nisso, Jesus. Seja a luz do nosso caminho, seja o farol que nos guia na noite mais escura da desesperança, do desconsolo, nos momentos em que nós nos sentimos com medo e aflitos. E quando o Senhor chega, Jesus, tudo muda e todos nós seguimos mais felizes.
mais uma vez, Mestre, com muita gratidão, transbordando aqui dos nossos corações, uma felicidade espiritual, nós nos ajoelhamos espiritualmente, lembramos da tua linda e santa imagem e te dizemos, Jesus, hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Jesus, ser conosco aqui no nosso Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós estamos já No capítulo 16. no capítulo 16, no item 14, desprendimento dos bens terrenos, Das instruções dos das Espíritos. instruções dos Espíritos. Esta é uma mensagem no item 14, dada pelo Espírito de Lacordaire, na cidade de Constantine, em 1863. Nós já fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, não, primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos. E hoje estamos no quarto parágrafo. Um dos vossos amigos, você quer falar alguma coisa? Não, isso aí é só para facilitar, pessoal. Então, nós estamos no capítulo 16, nas instruções dos Espíritos, no item 14, aí no terceiro parágrafo, começando o quarto parágrafo do item 14. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. Pessoal, o Geraldinho estava lendo aqui e eu me lembrei do conceito assim simples de economia sobre administração de uma casa e pensando Deus como um administrador supremo dos bens, com certeza, quando ele dá para alguns recursos, ele vai querer que esse alguém distribua entre aqueles que precisam desses recursos. E quando nós pensamos nesse Deus todo misericordioso, que é todo amor, que é todo bondade, que empresta transitoriamente a algumas pessoas uma quantidade significativa de recursos, com certeza não faz sentido que essa pessoa que recebeu tudo isso administre esses bens de forma egoística, de forma egocêntrica, só pensando no seu próprio prazer e no seu próprio bem. Então, quando a gente imagina que essa pessoa que recebeu tem um dever na administração desses bens, certamente esse dever se estende a todos aqueles que não receberam também transitoriamente os bens materiais de que eles precisam para ter uma vida digna aqui sobre a Terra. Então, quem recebeu, empresta e distribui para aqueles que não receberam, e dessa forma essa pessoa vai se sentir proporcionalmente como aquele que devolveu tendo emprestado previamente. E aqui a figura clara aqui da palavra aqui do Espírito de Lacordaire, que Deus é esse amigo celestial, né? Quem nos proporciona não somente a riqueza material, mas todo tipo de riqueza. Porque também nós podemos interpretar aqui outros tipos de riqueza, como a riqueza cultural, o berço da família. Não é? Se nós não respeitarmos esse bem, esse tesouro, numa outra encarnação a gente pode vir sem uma família. Não é? Então, e assim sucessivamente. A bênção de nós termos acesso a uma escola religiosa hoje, como é a doutrina espírita cristã, isso também é uma bênção divina em nosso caminho, que nos faz compreender as suas leis sábias e justas com mais facilidade e também compreender a possibilidade da reencarnação, a possibilidade
da mediunidade, da comunicação entre os planos da vida, nos faz entender que a vida continua, mas se a gente despreza essa riqueza espiritual que Deus nos deu, nós podemos enfrentar numa próxima vida uma situação muito árida em termos religiosos. Então nós temos que refletir bastante, porque que tipo de riqueza Deus nos deu? Claro que aqui o Espírito está focando mais nesse aspecto da riqueza material, mas ela pode ser extrapolada aqui na nossa análise para todo tipo de riqueza. E certamente todos nós vamos ter algum tipo de riqueza. A riqueza da alegria, a riqueza da fé, a riqueza da esperança, a riqueza da cultura, a riqueza da amizade, olha só. E será que nós estamos dando valor ao que Deus nos dá? A riqueza da saúde é outra riqueza, né? Será que a gente dá valor todos os dias? Será que a gente agradece? Será que a gente mantém o coração e o espírito muito gratos a Deus a respeito dessas riquezas? Fica aí a pergunta para cada um de nós responder. Quer que eu leia? Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardente e desvairada cobiça. Já pensastes, quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esqueceis que, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? Quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, que sois senão depositários infiéis. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob o qual vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga do juiz. É a mesma questão aqui, já perguntando a nós, né? Desculpe. O que esse esquecimento voluntário das bênçãos que nós recebemos, né? E dos nossos deveres para com essas bênçãos, ela é uma complicação na nossa estrada evolutiva. Tudo aquilo que a gente despreza das bênçãos recebidas de Deus, a vida, a saúde, a própria riqueza material, ou a cultura, a família, a escola religiosa, a amizade, a alegria, enfim, tudo aquilo que a gente recebe e não dá valor, nós estamos assumindo um débito consciencial perante a divina paternidade. E pior ainda, se a gente utilizar isso só em nosso próprio proveito. Então, por exemplo, é o caso da pessoa que tem muita cultura, mas ela não se dispõe a ensinar nada a ninguém. Então ela está sempre fechada nos gabinetes da cultura, nos ambientes das universidades, sempre apenas debatendo com os altos medalhões dos seus conhecimentos, né, da sua escola científica ou filosófica, ou mesmo religiosa, não importa. Mas aquilo não está dando proveito a ninguém, a não ser a ela própria. Ela não está espargindo cultura, ela não está ensinando ninguém, ela não está colaborando na educação de quem quer que seja. Ora, então, ela está adquirindo um débito coletivo muito grande. Porque se nessa vida foi facilitada a ela
portas abertas para a aquisição do conhecimento, para que ela se iluminasse pela sabedoria, e ela se fecha no castelo do saber, sem se preocupar com quem menos sabe, certamente ela está esquecendo voluntariamente os seus deveres para com Deus e para a comunidade. E chegará o momento da morte, que é inexorável, que vai rasgar o véu da sua pretensa superioridade, porque muitos desses se acham muito superiores, né? Não se dignam de descer degraus da escada do conhecimento geral para conviver com o povo, né? Eles se acham, vamos dizer assim, no Olimpo da sabedoria e da cultura e do intelecto, e desprezam o resto da humanidade. Mas a grande verdade é que todos somos iguais perante Deus, e o momento da morte do corpo físico é o momento da revelação do filme da nossa vida. E se esse filme não conter atos de caridade, não conter ações de fraternidade legítima e pura, mecanismos pelos quais nós nos oferecemos gratuitamente a trabalhar em favor da solidariedade humana, essa pessoa chega lá muito pobre. Então toda a riqueza cultural, intelectual que ela amealhou durante a vida, para ela nada servirá se ela usou tudo isso egoisticamente ou orgulhosamente para massagear o seu ego ou a sua vaidade. E é importante, pessoal, nesse item do desprendimento dos bens terrenos, porque o Lacordaire vai dizer que aquele que recebeu muito está revestido do caráter de ministro da caridade na terra. Então, isso é muito importante que nós todos entendamos como um dever. Então, se recebeu muito, tem o dever de distribuir. Ninguém recebe muito, não existe um planejamento reencarnatório de uma pessoa receber muito dinheiro para ela deturpar esse dinheiro, dela receber muita cultura para ela deturpar essa cultura. Não existe para a espiritualidade superior, e essa é uma pergunta que se faz muitas vezes, não existe um planejamento encarnatório que preveja para qualquer um que seja uma conduta deturpada aqui sobre a face da Terra. Isso não existe. Então, quando alguém recebe muito e deturpa esse muito, essa pessoa necessariamente está se desviando do caminho que ela deveria trilhar. Então, sempre que nós percebemos pessoas que têm muito e se desviam no egoísmo, na vaidade, no sensualismo, essas pessoas são pessoas dignas de pena e que merecem as nossas orações, porque, como o Espírito está falando aqui, a morte vai chegar para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar para todos nós. E quando esse dia chegar, nós todos precisaremos dar conta daquilo que nós fizemos com essa quantidade de bens que a Divina Misericórdia nos entregou transitoriamente, unicamente, gente, para nós evoluirmos aqui na face dessa terra. E quando a gente pensa nesses talentos, aqui o Geraldinho fez referência à parábola dos talentos, porque aquele que não dá conta do que recebeu, necessariamente, como Jesus nos ensinou, vai perder isso que recebeu. Quando nós pensamos na parábola dos talentos, tudo é um talento. Mesmo que o Espírito aqui abra esse item com o desprendimento dos bens terrenos, tudo que nós recebemos é um talento. E muitas vezes, em Planeta de Provas e Expiações, as pessoas só dão valor quando elas perdem certas coisas. Então imagina, a pessoa ela passa a vida toda escutando muito bem, mas decide usar o dom da audição para músicas de baixo nível, para fofoca, para ouvir aquilo que não deveria, calúnia, difamação, injúria. Usa o dom da audição para aquilo que não deveria. Nunca pensa, a língua, todos os dons, é o que eu estou dizendo, todos os talentos que nós recebemos de Deus. Mas quando, no primeiro dia que essa pessoa começa a ter um problema, por exemplo, de audição, aí ela percebe, nossa, quão bom é poder ouvir. Porque muitas vezes, gente, diante de uma realidade tão difícil material que muitas pessoas enfrentam, a gente pensa nesses talentos dessa forma mais materialista.
Então, pensa no dinheiro. Agora, esses bens nos quais a gente não pensa muitas vezes, eles são os mais importantes. Enxergar, ouvir, poder falar, ter saúde, andar, ter braços e pernas. E quando a gente começa a deturpar e perde, quem perde esse tipo de talento de Deus, percebe o quão grande, o quão maravilhoso é esse tipo de talento e como ele deveria ser empregado para aquilo que é nobre. Então a fala, ela deve ser uma fonte de coisas boas. A audição, ela deve ser um meio pelo qual nós trazemos para os nossos espíritos coisas boas. Para a nossa visão, nós devemos apresentar aquilo que é belo e nobre. Do contrário, tudo isso a gente pode perder. A gente precisa valorizar os talentos, porque no dia que ele começa a faltar, a gente percebe o quanto a gente tinha e não deu valor. Exato. E aí, como você falou, o bem terreno, o corpo é um bem terreno. Tudo. Tanto é que ele vai ficar aqui na Terra quando a gente desencarna, não é? Então, tudo que é relativo, que se relaciona com o corpo físico, e nele estão naturalmente os 5 sentidos, tudo isso é um empréstimo temporário. Isso é nosso? Não. Tanto não é nosso que quando a gente desencarna fica aqui. Vai para a campa, né? Vai para o cemitério ou vai ser cremado. Então, nós não vamos levar para o mundo espiritual. Então, isso é um bem terreno, transitório. A mesma coisa, a nossa família de hoje, ela é transitória. Nós não vamos levá-la para o mundo espiritual, porque quando a gente desencarna sozinho, não é? A não ser em casos muito raros de desastres coletivos, mas mesmo assim cada um vai para um lugar, porque nada garante que integrantes de uma mesma família vão estar no mesmo plano espiritual depois da morte do corpo físico, a não ser que a afinidade deles no amor, na sintonia seja absoluta, não é? Coisa que é mais raro. Enfim, isso é muito importante. Com relação ao que o João comentou, que nós, ao recebermos esses bens terrenos, somos sagrados como ministros da caridade na Terra. Olha só, isso aqui é a nossa responsabilidade. A gente recebe de Deus para que a gente possa, ao mesmo tempo, dar a quem menos tem. Então, essa é uma característica. Só por esse fato, não é? Nós já deveríamos agradecer a Deus essa posição de ministros da caridade, que não é para qualquer pessoa, não é? Você ser investido na Terra de uma posição de ser ministros da caridade significa que você está sendo ministro de Deus. Você está assumindo um papel de ministro de Deus para o amor fraterno, não é? Para o espargir aqueles bens que você recebeu, seja todos esses que nós citamos aqui, ou também os bens materiais. Mas para isso, olha o que o Espírito fala: para serdes os seus dispensadores inteligentes. Então aí vai ter uma necessidade muito grande do bom senso, para que nós tenhamos inteligência no dispensar esses bens aos outros. Porque, caso contrário, nós poderemos ser chamados de perdulários, não é? Se a gente pega esses bens e joga pela janela ou espalha sem uma inteligência, sem um planejamento, sem um plano diretor do que eu vou fazer com esse bem, com esse dinheiro, com essa cultura, com essa possibilidade que Deus me deu, não é? Com essa facilidade, por exemplo, profissional. Então, eu tenho que ser dispensador da caridade, desses bens. Eu tenho que espalhar esses bens na comunidade, mas de uma forma racional, lúcida, inteligente, para que esse bem nunca falte.
não é? E é assim que agem, por exemplo, como nós analisamos na quinta-feira passada, os empreendedores. Porque ao agir empreendendo novas empresas, ao agir inventando novas tecnologias, ao agir de forma eficiente na multiplicação de emprego, de renda, de inventividade, favorecendo o bem-estar social, o bem-estar da comunidade, com a aquisição de facilidades novas, gerando novas indústrias, novos setores da economia, movimentando esse dinheiro de forma mais eficiente, mais inteligente, gerando, por exemplo, empregos, nós estaremos na posição segura de perpetuar esse progresso. Então, essa frase é muitíssimo importante do espírito de Lacordaire. Pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes. E lembrando, gente, que os espíritos, eles vão nos esclarecer no livro dos espíritos que a inteligência, ela é proporcional ao livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, ele aumenta à medida que a nossa inteligência aumenta e não que a nossa moral aumenta. Ou seja, quanto mais intelectualidade essa pessoa tiver e não dar conta, como o Geraldinho falou, de distribuir esses bens, piora a situação dela consciencial. E como ele comentou a questão das famílias, brevemente tem um caso do Humberto de Campos muito interessante, de cujo livro agora eu não me lembro, mas vale a pena pesquisar, em que ele conta a história de uma moça que encarnou, não deu valor para a mãe, que era maravilhosa. Na outra encarnação, ela perde essa mãe e ela acaba entrando na família como uma servidora, uma empregada doméstica. E ela passa essa encarnação de empregada doméstica a vida inteira com vontade de ter nascido filha daquela mulher que em outra encarnação ela havia desprezado. Então perde mesmo. Os laços de família que são materiais, são temporários, que foram desprezados. Isso é da lei, não é? É da lei. Isso é da lei. Bom, é muito importante também a gente pensar essas questões todas e vamos seguindo aqui no novo parágrafo dizendo o seguinte, o que o Espírito diz. É em vão que procurais iludir-vos na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Olha só. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Tudo aquilo que apenas nos servirá ao ego, ao eu, é egoísmo. Então, mesmo que você adquira uma cultura brilhante, se ela não prestou a não ser para você mesmo, é uma cultura egoística. Ela não servirá de muito boa coisa para a comunidade. Não é? Então, todos esses movimentos precisam ser bem analisados, seja no campo material, seja no campo dos laços das nossas relações sociais, na família, no trabalho, nas amizades, né? E também nas escolas religiosas que nós elegemos por nossa predileção. Então, tudo isso vai ser pesado em conta. Uma coisa muito importante que o João Pedro falou a respeito do livre-arbítrio, e é importante que se diga isso em alto e bom som, o raciocínio de Allan Kardec até a quarta edição do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o raciocínio dele deixou muito claro essa questão que o João Pedro acabou de dizer aqui, que o nosso livre-arbítrio não está relacionado com a nossa evolução moral, e sim com a nossa evolução intelectual e cultural. Quanto mais conhece o espírito, mais ele tem liberdade de ação,
mas, por conseguinte, ele terá maior responsabilidade. Então, quanto mais conhece a criatura, quanto mais ela estuda, quanto mais ela se ilustra, quanto mais cultura adquire, quanto mais conhecimento ou sabedoria ela é capaz de amealhar na face da terra, mais responsável ela se torna como dispensária de Deus, não é? Então, quem adquire muita cultura, muito conhecimento e muita sabedoria e não faz jus a essa posição de ministro da caridade ou dispensário da caridade em nome de Deus, maior responsabilidade ela será imputada a ela e, nesse sentido, as consequências serão mais danosas do que a pessoa, vamos dizer assim, que tem na vida uma mediocridade de conhecimentos, não é? Que não consegue sair do terra a terra. Sobre essa pessoa, Deus vai impor uma exigência muito menor. É o que Jesus fala, aquele é? que não conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, este receberá poucas bastonadas. Mas aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, este receberá muitas bastonadas. É Jesus falando isso que o Geraldinho acabou de explicar. E isso nós temos que analisar sempre. E é importante a gente saber que a partir da 5ª edição deste último livro de Kardec, que foi feita depois da morte de Kardec, esse raciocínio foi mudado. Então, muito cuidado, gente. Quando nós formos estudar o último livro de Allan Kardec, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nós não podemos estudar a partir da 5ª edição em diante. O Céu e o Inferno também recebeu alterações. Não é? Assim como o Céu e o Inferno também. Mas esse especificamente eu sei que foi a partir da 5ª edição. E Chico Xavier já nos avisava sobre isso na década de 80. E isso depois foi comprovado. Então é muito importante que a gente se atenha no estudo dessa obra, especialmente em relação ao livre-arbítrio e as consequências do livre-arbítrio, até a 4ª edição, que contém o pensamento original do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. E é muito interessante, gente, a gente perceber aqui o Espírito dizendo para todos nós que é em vão que nós procuramos nos iludir. Então, nós procuramos essa ilusão. E é interessante porque, de fato, nós percebemos muitas pessoas criando subterfúgios teóricos para agir de determinada forma. Então, pensa assim, eu não vou fazer caridade porque eu quero guardar o máximo possível de herança para os meus filhos. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de subterfúgio que sempre acontece e vem para uma autoilusão. O Emmanuel, no Vida e Sexo, ele vai dizer para a gente, só se desilude aquele que permitiu se iludir. Então, quando o Espírito fala isso, que nós procuramos essa ilusão, o que o Geraldinho falou no início, isso é voluntário, é uma conduta voluntária nossa, buscar algo que não vai fazer bem para o nosso espírito, unicamente porque a nossa matéria se compraz nessa conduta. Isso é muito triste, gente. É o que ele vai dizer agora, olha só. Ele diz assim, em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizando, amontoando ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria, é um caso que está sendo exemplificado. E ele ainda diz, é muito justo e paternal, convém, e ninguém pode censurar. Mas será esse o único motivo que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com a consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, mesmo admitindo que o amor paternal seja a única razão
a que ele obedece, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Desde que já tem o supérfluo, deixará os filhos da miséria por lhes restar um pouco menos desse supérfluo? Não será dar a eles uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, incidis em grande erro se credes que desse modo conquistais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. E não ordinário, nós vamos ver, exatamente, nós vamos ver que muitas vezes pais e mães que adotam essa atitude de só privilegiar os próprios filhos, a própria família, então tudo é para eles, né? Trabalham e acumulam bens, compram bens e tudo que as crianças ou os filhos desejam, eles fornecem numa educação, de certa forma, muito pródiga, muito, a gente poderia dizer, sem ofender ninguém, obviamente, mas super protetora, não é? Colocando os filhos naquela redoma e impedindo que eles até vivam as dificuldades da vida e sofram as diferenças que existem em todos os ambientes sociais da Terra, sem, por exemplo, conviver com o sofrimento, sem conviver com a dor, sem conviver com a necessidade, com a tristeza, sem conviver até mesmo com a miséria. Então, escondendo dos filhos a real situação de muitos irmãos nossos na Terra que estão doentes, que estão presos, que estão em situação de penúria, e eles estão cavando para si próprios uma situação terrível mais na frente. Porque esses meninos, os filhos assim criados, não dando valor ao que têm, porque eles não têm condições de avaliar tudo que lhes é dado, eles acham que é fácil, eles acham que é obrigação dos pais favorecê-los em todos os aspectos, fazer a todas as suas vontades, se submeter a todas as suas exigências descabidas. Então, eles não valorizam os pais. E muitas vezes são esses mesmos filhos que vão acabar numa situação de violência doméstica, né, desprezando os pais idosos, vão acabar abandonando esses pais idosos em asilos, em casas de repouso, quando, numa situação extrema, não são eles mesmos quem provocam a morte dos pais em busca de herança, em busca de receber esses recursos mais rapidamente e estarem livres para gastar à vontade. Então, é o que o Espírito está falando aqui, ensinando a eles o ser egoísta para com os outros. Os pais assim ensinam eles a ser egoístas para com os próprios pais, desprezando os próprios pais na velhice, na idade idosa, quando esses pais mais precisarão do seu carinho. Então, de ordinário, são os que abandonam os pais doentes, não é? E nós vemos situações muito tristes aí nas casas de repouso, nos asilos, ao verificar que aqueles velhinhos ficam lá aguardando, os filhos foram lá, deixaram eles lá e nunca mais aparecem. Gente, é muito triste essa situação dos pais que experimentam o egoísmo dos próprios filhos. Agora, quando a gente, e muitas vezes a gente vê esse tipo de caso, quando nós percebemos esse tipo de situação, nós precisamos nos lembrar do que os Espíritos falaram no Livro dos Espíritos. Maternidade e paternidade são uma missão espiritual.
Quando o pai percebe que o filho ou a filha tem tendências materialistas, ele tem o dever de lutar contra essas más tendências dos filhos, porque é missão espiritual do pai e da mãe educar o filho. E aí, Para a realidade. para a realidade em que ele está inserido, percebendo aquilo que ele precisa, em que ele precisa melhorar espiritualmente. E infelizmente, gente, e os próprios espíritos vão nos dizer na questão 890 que o amor de mãe, vamos dizer aí, esse amor mais sublime, mais supremo, esse amor de mãe é virtude, mas ainda é instinto. É muito comum que pais e mães acabem se comprazendo nas tendências materialistas dos filhos. E isso é muito perigoso porque eles vão sentir essa mão pesada dos filhos no futuro. Isso é muito comum. E é por isso que o Emmanuel, falando também às mães, vai dizer no Consolador que as mães precisam entender que antes de serem seus filhos, os filhos são filhos de Deus. Então, quando a mãe percebe essas más tendências, ela tem que corrigir, mesmo que doa o seu coração, mesmo que a vontade instintiva seja de proteger, seja de dar mais, seja de trazer para o filho tudo aquilo que ele tem vontade, tudo aquilo que ele deseja. Agora, entender que isso é instinto e não a virtude, faz a virtude falar mais alto e faz com que esses pais consigam haver meios de corrigir esses filhos naquilo em que eles precisam ser corrigidos. É muito triste, gente. Eu trabalhei com direito de família e com menores infratores. E é muito triste quando os filhos acabam cometendo crimes contra os seus próprios pais. Porque a mãe e o pai que recebem um crime do filho, seja uma violência doméstica, seja uma tentativa de assassinato, porque essa é a realidade em que nós estamos inseridos, a dor é muito maior e a gente sente, sempre que um caso assim acontece, que esses pais, no fundo, eles sentem uma ponta de remorso porque não educaram os seus filhos como deveriam. Então, sempre pai e mãe têm que ter em mente, educar filho é missão espiritual. E sendo missão espiritual, eles também não podem deixar o lado espiritual de lado. Jamais. É muito comum a gente ver também os pais se preocupando apenas com o lado material dos filhos. Então, é dar uma boa escola, é dar uma boa educação, é colocar comida na mesa, é dar vestimenta, é ter uma casa bonita, um quarto arrumado, não é? Num bom bairro, é fazer relacionamento com pessoas de maior preparo, e isso a pessoa fica apenas nesse materialismo do imediatismo, sem se preocupar na infância da criança com o preparo da religiosidade dessa criança, que tem que ser desde o berço. Muita gente fala assim, eu não vou preocupar com a religião dos meus filhos. Então, quando ele fizer 18 anos e for maior de idade, ele escolhe. Só, gente, que quando ele chegar a 18 anos, muito provavelmente, se os pais não deram uma base moral e religiosa desde a primeira infância, ele já estará provavelmente entregue às drogas, entregue a todo tipo de vício, e aí será tarde demais. E aí fica tarde demais, gente, porque, como eu falei, né, nessa vivência com os menores infratores, você percebe que muitas vezes é um caminho que não tem volta. Quando um jovem ali de 15, 16 anos, ele entra, por exemplo, pelo caminho do tráfico, para recuperar, pessoal, é muito difícil. Então, quando os pais percebem essa responsabilidade gigantesca que eles têm, na qual eles não podem falhar para o seu próprio bem, o melhor é que, como o Geraldinho falou, eles pugnem muito, se esforcem muito pela espiritualização dessas crianças. E desde o início, antes de nascerem, com certeza, no ventre materno, já falando de religiosidade, seja ela qual for, porque eu me lembro da frase que eu ouvi do Chico Xavier, e já comentei diversas vezes até em palestras, quando ele me disse, Geraldinho, nós seres humanos somos seres com alto grau de periculosidade. E a única força no mundo capaz de domar essa periculosidade chama-se religião. Seja ela qual seja, nós precisamos de religiosidade.
Então, os pais têm essa obrigação para com os filhos. Isso é uma chance única, porque quando o reencarnante toma novo corpo, desde lá o ventre materno até o nascimento, na sua primeira infância, depois na infância propriamente dita e na adolescência, esta é a fase na qual esse espírito está mais suscetível de receber a influência paterna e materna no sentido da sua reforma íntima, no sentido de fixar em si elementos educativos e de valor para o futuro. Então, esta é a fase do plantio que os pais têm obrigação de fazer no sentido de dar na mente e no coração dos seus filhinhos a semente boa, a semente que vai frutificar nesse terreno quando ele estiver já na vida adulta ou mais tarde na vida madura. E é bom, pessoal, nós nos lembrarmos, Kardec, quando ele, na Revista Espírita, discorre com os espíritos superiores sobre os mundos felizes, ele traz para a gente a informação de que nesses mundos a infância é muito curta. Então, em um mundo em que encarnam, exatamente, em que encarnam espíritos puros, não há necessidade dessa infância longa. No caso do Brasil, o ECA considera a infância até os 12 anos. Essa infância longa, vamos colocar aí de 7 a 12 anos, vai depender da legislação de cada país. Não tem essa necessidade quando nós estamos falando de espíritos puros, de espíritos felizes. Agora, em um planeta de provas e expiações, a infância longa, justamente para que esses espíritos que estão reencarnando aqui recebam dos seus pais, naquilo que é o dever dos pais, a educação de que eles precisam, principalmente em termos morais, para poder caminhar de uma forma mais reta perante a justiça divina. Exato. Com isso, gente, vamos terminando por aqui, que o tempo avançou. E já no próximo parágrafo, já vai mudar o tópico a ser considerado. Pode falar. Então, nós vamos agradecer a todos, nesse momento, a participação no culto do Evangelho, no lar, junto conosco. E lembrando que é hora aqui da gente, mais uma vez, colocar a água para ser fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais, assim como também nos preparar mentalmente, espiritualmente, para a recepção dos fluidos eletromagnéticos e espirituais que os nossos guias e mentores certamente nos oferecerão no instante da prece. Bom, gente, então o Geraldinho vai fazer uma prece aqui para nós terminarmos o culto do Evangelho no lar, e depois a gente se despede, tá bom? Graças nós vos damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos dás, este pão da vida, representado no Evangelho de vosso Filho, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantas bênçãos, quanta luz, ó Senhor, estamos recebendo nesta hora, em que sossegamos as nossas mentes e os nossos corações para abraçar os benfeitores queridos de mais além, que nos dirigem, confortam, orientam e esclarecem, em nome do Senhor. Que nesta hora as nossas antenas psíquicas estejam todas sintonizadas com o bem maior, com o amor em serviço, com a caridade em movimento, com a fraternidade pura e legítima das hostes celestiais do Senhor Jesus, sob as bênçãos da misericórdia de Nossa Senhora Maria de Nazaré, nossa Mãe amantíssima, nossa Mãe Santíssima, pedindo a ela que interceda em favor de todos nós.
junto ao coração de seu Filho amado, nosso Mestre e Senhor Jesus. E a este, por nossa vez, nós rogamos a misericórdia da continuidade dessas bênçãos, que através de suas mãos, dadivosas e compassivas, recebemos da parte de Deus, nosso Pai. Pedimos, Senhor, abençoai os nossos lares, abençoai os nossos familiares, os nossos amigos e conhecidos da vida cotidiana, seja no ambiente do lar, no ambiente de nossas atividades profissionais, assim como também nas vias públicas ou nas escolas religiosas de nossa predileção. A elas, a todos esses ambientes, nós vos pedimos a vossa bênção de paz e luz, renovação e esperança, alegria e contentamento real no espírito imortal que somos todos, que uma vez mais estamos conscientes de que vamos vencer todos os obstáculos da vida humana para transpô-los com valor, com fé e esperança, e após a nossa vida terrestre, adentraremos os páramos da vida imortal, para continuarmos vivendo e aprendendo, progredindo e seguindo à frente, hoje, amanhã e para todo o sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então, após essa prece linda aqui do Geraldinho, a gente encerra a live, tá bom? A gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, às 8h30. Abração. Beijo, gente.